Olá, pessoal! Bem-vindos ao curso de atualização sobre DIU. Eu sou Giane Cezimbra, sou ginecologista e, em nome da UNFPA, eu quero demonstrar para vocês que nós estamos muito felizes por vocês estarem aqui, porque esse curso ele é importantíssimo em relação aos resultados que nós queremos obter. É um curso de atualização, portanto, a gente já considera que vocês tragam uma bagagem, tanto de conhecimento como de prática, e que nós possamos somar aqui, durante esse período de curso. Parabéns por terem se inscrito e por estarem com essa motivação, porque isso é extremamente importante para nós. Esse curso é um curso de atualização que fala a favor de ampliação do acesso às mulheres a esse método, e também sobre garantia de direitos. Então, quando a gente está fazendo um curso de atualização sobre DIU para aumentar a oferta, nos qualificando como profissionais, para que a gente possa ter um melhor desempenho, um conhecimento maior e também lidar com as situações adversas de uma forma mais segura, a gente está garantindo o direito das mulheres. E esse é o grande objetivo desse curso. Um deles, né? O outro é que a gente possa trocar bastante informações e a gente saia dele com realmente uma bagagem que seja interessante e justifique esse tempo que nós vamos passar juntos. Em relação ao formato do curso, serão 4 aulas teóricas e 4 aulas práticas, onde vocês vão ter a oportunidade da gente estar discutindo um pouco, tirando dúvidas, fazendo questionários. A gente vai avaliar no início com os conhecimentos e a motivação de vocês, e no final também haverá um questionário, onde a gente vai ver o crescimento de vocês durante o curso em relação a algumas ideias pré-concebidas ou algumas práticas que hoje já evoluíram e talvez já sejam um pouco diferentes. Então, eu vou estar trazendo a melhor bibliografia, as melhores evidências para que vocês repensem, às vezes, alguma questão que ainda não está muito bem definida na prática clínica. No final do curso, é necessário que vocês façam essas 2 avaliações e será dado um certificado. Durante essa primeira aula, nós vamos falar sobre a contextualização internacional e nacional em relação ao uso dos métodos modernos, onde o DIU se insere. Nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução das conferências internacionais, dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos e nós vamos conversar um pouquinho também sobre estatística e sobre os MEC, que são os critérios de elegibilidade para uso de contraceptivos. Nós vamos trabalhar muito com isso. Eu quero vocês com muita facilidade em uso da roda, que também é uma outra novidade para alguns. Nós vamos instalar isso na aula prática e vocês vão ver como tudo fica mais fácil, não só para o DIU, mas também para os outros métodos contraceptivos. Então, eu espero trazer novidades para vocês, porque eu trabalho com DIU há muito tempo, eu já inseri uma quantidade imensa de DIU e eu agradeço a UNFPA pelo convite, né, por ter me convidado para estar aqui com vocês. Eu espero que eu possa dar dicas práticas também, para que a gente juntos possamos estar melhores no final desse curso. Quando a gente fala em um trabalho inacabado, a gente está se referindo a que já iniciou há um longo tempo, há mais de 50 anos, uma oferta, um acesso aos métodos contraceptivos. Esses métodos passaram a ser mais eficazes, com menos efeitos colaterais, tem um pouco mais de acesso a todas as mulheres, mas a gente sabe que esse acesso é um grande problema, porque tem mulheres que têm mais acesso, outras têm pouquíssimo acesso, e a igualdade ela é necessária, porque é aí que mora a garantia dos direitos, e esse é o nosso trabalho. Ele precisa ainda evoluir muito para que todas tenham acesso, e a gente possa realmente fazer com que esse direito reprodutivo, que é um direito humano, ele seja garantido às mulheres. A UNFPA foi fundada em 1969 e um dos grandes objetivos é ajudar as mulheres nos países em desenvolvimento como o Brasil o exercício dos seus direitos reprodutivos.
A doutora Natália Kanem tem essa frase que a luta dos direitos e escolhas deve continuar até que sejam uma realidade de todas as pessoas. Então, até que exista realmente essa universalidade dos acessos, essa equidade, a igualdade, e a gente possa estar tranquila em relação à garantia dos direitos. Aí eu pergunto para vocês, o que move vocês? Por que vocês estão aqui hoje? Qual é essa motivação? Por que trabalhar com saúde sexual e saúde reprodutiva? Eu sei o que me move. Poder fazer a diferença na vida das mulheres quando elas me procuram para que elas possam ter decisões com escolhas informadas, elas tenham acesso a ter ou não ter filhos quando elas querem. Isso eu acho que me dá muita satisfação e eu sinto que a missão que eu vim para cumprir nessa vida, ela está sendo feita. Agora, eu quero que vocês se perguntem o que move vocês, tá? Convido vocês a essa reflexão, porque quando a gente entender por que a gente está aqui, as coisas vão ficar muito mais claras e a gente vai fluir com muita leveza nisso tudo. Durante todo esse curso, nós vamos ter esses tokens que eles vão dar acessos a documentos, a filmes, a algumas ferramentas e aplicativos e entrevistas, etc. Vocês, basta que apontem o celular, vocês vão abrir e vão ter acesso aos documentos na íntegra que nós estamos apresentando aqui. Então, em relação ao planejamento reprodutivo e os direitos humanos, nós tivemos vários momentos de conferências internacionais extremamente importantes que nos trouxeram hoje para um momento já com mais acesso que nós estamos. Aqui a gente vê na linha do tempo a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, em 93, a Conferência Internacional sobre as Populações sobre População e Desenvolvimento, em 94, que aconteceu no Cairo, e em 95, a 4ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre as Mulheres. Essas conferências marcaram época e marcaram a vida de todas as mulheres, porque aí começou todo um movimento para que os direitos sejam garantidos, para que as mulheres tenham mais liberdade, mais acesso e mais empoderamento e autonomia em suas próprias vidas. E quem não conhece, essa é a Dolly, né? A Dolly foi uma fase assim, bem interessante da evolução da ciência. Todo mundo se questionava se o ser humano também ia ter clone. Bom, deixa eu só organizar aqui de novo a imagem. Então, gente, em 94, no Cairo, nós tivemos essa conferência, cujo marco principal foi a superação da perspectiva do controle da natalidade. O controle da natalidade, ele acontecia de uma forma mais camuflada, mas por questões religiosas, políticas, não se falava em contracepção, era proibido isso. E a partir de 94, no Cairo, nessa conferência, a gente conseguiu, então, vários países se reuniram, fizeram uma plataforma de ação do Cairo, onde houve a inclusão da saúde reprodutiva, com o reconhecimento da sexualidade saudável, do prazer, da identidade de gênero, da orientação sexual, da intimidade e das questões reprodutivas. Proporcionar às mulheres, aos casais e às famílias acesso a uma série de intervenções de saúde sexual e reprodutiva foi o grande marco dessa conferência. Então, a partir daí, muitas discussões vieram e a gente sabe que houve uma evolução a partir desse momento. Muitos países do mundo inteiro foram signatários dessa plataforma, inclusive o Brasil, e ano passado, em 2019, nós tivemos, então, uma avaliação sobre as ações da plataforma do Cairo, o que foi conseguido a partir daí, o que evoluiu, o que ainda está muito aquém da necessidade. Já em 95, na 4ª Conferência Internacional sobre a Mulher em Pequim, um dos temas principais
sobre o avanço das questões da sexualidade e reprodução foi a prevenção das restrições de direito que favorecem a vulnerabilidade das pessoas. Então, aí já se via que existia exclusão. Exclusão de vários grupos da população que não eram visibilizados. E, na sequência, a gente vai ver que tudo isso vem sendo trabalhado. As coisas estão andando, estão progredindo, mas nós temos muito ainda o que fazer. Em 94, era gritante essa diferença entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento, a média de filhos por mulher era em torno de 6 e o acesso à contracepção era 20% só da população feminina. Enquanto isso, nos países desenvolvidos, as mulheres já tinham apenas 3 filhos, que na época era pouco em relação à evolução da história, né, de quantos filhos uma mulher tem há séculos atrás, tinha na vida, porque não podia escolher, né, não existia contracepção. Aí, quando vem essa questão dos direitos reprodutivos, as coisas mudam de figura e as mulheres que moravam, estavam em países desenvolvidos, elas tinham acesso, então elas conseguiam decidir sobre seu desejo ou não de ser mães. E a gente sabe que, pelos dados, 60% delas tinham acesso. Então, é uma diferença enorme que fala sobre garantia de direitos. O que são esses tais direitos reprodutivos? São direitos humanos, são direitos que a pessoa tem. Nasceu, é um ser humano, ela tem esse direito. Não admitem nenhuma forma de controle de natalidade, que implique em proibição de qualquer método que regule a sua própria fecundidade. Então, a partir desse momento, dessas conferências e de outros tratados que vieram para frente, é proibido, não é mais proibido que se use contracepção, na verdade. Foi liberada o reconhecimento desse direito às pessoas, um direito humano. Então, a partir daí, a gente sabe que direitos reprodutivos são acesso a serviços de saúde integral e de boa qualidade, com privacidade, com informação, livre escolha, confidencialidade e respeito. É o direito de decidir livre e responsavelmente sobre ter ou não filhos, quando e quantos. É ter uma vida afetiva, sexual satisfatória e segura, livre de doença, livre de violência, livre de infecções, com respeito, com consentimento comum entre os parceiros, onde um não possa forçar o outro a qualquer coisa. Ser informado e ter acesso aos métodos eficientes, seguros, aceitáveis e financeiramente adequados e a serviços apropriados, com condições de que as mulheres possam passar com segurança e com todo um cuidado durante a gravidez e parto. Os direitos sexuais, por sua vez, se referem ao exercício de uma sexualidade plena, saudável, de forma segura, de forma que traga um equilíbrio à vida e à saúde como um todo. Direitos sexuais são direitos de tomar decisões livres, informadas, voluntárias e responsáveis sobre a sexualidade. Fala a favor do respeito à orientação sexual e à identidade de gênero, livre de coerção, de discriminação e de violência. É o direito à informação e aos meios necessários para que haja uma garantia da sua saúde sexual e reprodutiva. No Consenso de Montevidéu, esses grupos que tinham menos acesso, eles começaram a ser incluídos dentro da garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, com eliminação do estigma e da discriminação. Então, as pessoas que tinham uma situação de pobreza muito intensa, muito grave, elas passaram a ser vistas e acolhidas pelo sistema. A partir desse consenso, é universal isso, ver as pessoas em situação de pobreza.
a população que mora em áreas rurais, que também tem um acesso limitado, LGBTQI, desculpa gente, mas tem que falar assim, senão eu troco as letrinhas, os afrodescendentes e indígenas, as profissionais do sexo e todo o grupo mais vulnerável, mulheres jovens, adolescentes, pessoas com deficiência. Então, foi um consenso que inseriu, que garantiu o direito a muitas outras pessoas que não tinham até então, nem visibilidade. Já em Yogyakarta, na Indonésia, em 2006, 25 países adotaram esses princípios que davam também visibilidade e garantia de direitos às pessoas em relação à orientação sexual e à identidade de gênero. E aí vieram os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. São 17 ODS, nos interessam hoje aqui nessa aula 2 deles, nós já vamos falar sobre eles, mas o grande objetivo os grandes objetivos são acabar com a pobreza no mundo, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares, no mundo inteiro, tenham acesso, possam desfrutar de paz e de prosperidade. E as Nações Unidas, elas estão contribuindo para que aqui no Brasil a gente consiga atingir os objetivos da Agenda de 2030. O que é isso, Giane? Em 2030, nós temos, então, 2 objetivos que têm metas, que têm um número a ser atingido e ações. Né? Essas ações, elas se referem à satisfação do planejamento familiar, ou do planejamento reprodutivo, em relação ao uso de métodos modernos. Então, não basta só as mulheres terem acesso a algum método, mas que amplie o acesso a esses métodos modernos por uma série de questões que nós vamos ver a seguir. O ODM número 3, ele fala diz respeito a promover a saúde e bem-estar a todas as pessoas e promover o empoderamento a meninas, mulheres, assim como a igualdade de gênero. Para a Agenda de 2030, nós temos que trabalhar para que haja um acesso universal a serviços de saúde sexual e reprodutiva, com informações, com ações de educação e saúde, em planejamento reprodutivo e métodos modernos. Um dos grandes objetivos é que a redução da gravidez não intencional e a mortalidade materna no nosso país reduza muito o seu percentual, suas taxas. Em relação à mortalidade materna, nós queremos chegar a 30. Esse é nossa meta. Aqui nesse quadro, que vocês não estão vendo, espera aí que eu vou ampliar um pouquinho, gente, fica mais fácil. Nesse quadro aqui, eu vou colocar ele aqui em cima, que dá para a gente ver, sem fechar o outro. A gente tem o Brasil aqui, e nós temos, então, o uso de contracepção, qualquer método, de 63% em 2019, ok? Mas a nossa demanda para métodos modernos é de 88%. Então, nós estamos muito longe ainda de alcançar o que é necessário no país. Então, a gente precisa realmente trabalhar com isso e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? A gente está ampliando, a gente está estudando, né? Tá se qualificando em relação à ampliação da oferta do DIU. Aqui. Yes. Bom, métodos modernos de contracepção. São métodos que têm uma eficiência e que têm menos riscos e que tragam menos prejuízos à saúde das mulheres e dos homens, né, das pessoas. Então, quais são esses métodos modernos? São a esterilização feminina e masculina, o DIU, os implantes, os injetáveis, as pílulas, sejam elas mini pílulas ou combinadas com estrogênio e progesterona, os preservativos externos ou externos, os métodos de barreira, né, vaginal, que seriam
espermaticidas e outros. A amenorreia da lactação, a contracepção de emergência, o adesivo, a anel vaginal e outros métodos que têm uma eficácia mais alta, né? Essa é a grande diferença dos métodos tradicionais, como coito interrompido, como a tabelinha, como o muco cervical, que tem a eficácia baixa. No SUS, a gente tem muitos deles disponibilizados no país inteiro, porque o Ministério da Saúde faz essa distribuição. Então, a oferta dos métodos, ela é até bastante ampla. O que não acontece é que eles estão disponíveis, né? O que não acontece é eles estarem acessíveis. Então, a gente precisa ver isso, né? A gente precisa entender por que isso acontece. Se eles estão lá e muitas vezes estragam nas prateleiras, nos almoxarifados, e as mulheres não estão chegando a ter acesso a eles. Foi lançada uma campanha chamada Adolescência Primeiro, Gravidez Depois, esse ano pelo governo federal, onde estão sendo feitas ações para que as adolescentes elas tenham mais acesso aos métodos contraceptivos, porque o nosso número de gravidez na adolescência hoje, na América Latina e no Brasil principalmente, é muito alto. Então, precisam ser executadas várias estratégias aí para que isso mude. Então, a busca por direitos e escolhas continua, com novos desafios surgindo a todo instante. Então, a gente já começou, já andou bastante, mas ainda precisa, são muitas questões ainda que precisam ser vistas e superadas. No Brasil, o planejamento familiar, ele tem toda uma história, né, uma evolução. Gente, vamos tomar um golinho de água? Aproveitem aí para tomar um golinho de água também. A gente precisa se hidratar, né? Então, de 1950 a 1960, aqui no Brasil, as políticas eram todas de apoio à maternidade, né? Porque o que era importante era ser natalista, era que a população, ela preenchesse o território nacional, ocupasse o território nacional até por uma questão de segurança, porque o país era muito grande. A partir de 1960, já começaram a mudar as coisas, né? A revolução sexual trouxe todo um empoderamento das mulheres em relação ao uso de alguns métodos e a liberação da sua sexualidade, porque a partir dali, nem toda relação sexual geraria uma gravidez. Então, as coisas precisaram ser revistas. E em 75, no Ano Internacional da Mulher, na primeira Conferência Nacional da Mulher da ONU, o movimento de mulheres no Brasil se reestruturou e incluiu o tema da saúde feminina. Em 77, o Ministério da Saúde criou programas de saúde materno-infantil, onde o grande objetivo era redução da mortalidade materno-infantil e a assistência à gestante ao parto. Então, ainda a visão era muito focada somente na gestante e no parto, porque o objetivo era que a gente também sempre, em todos os países, né, tenha a melhor qualidade do nascimento, tanto para a mãe como para a criança. Mas também era uma política ainda saindo dessa questão natalista. O planejamento familiar figurava discretamente sob o nome de paternidade responsável, porque até isso se tornar um direito de verdade, nós precisamos vencer várias barreiras. Em 84, foi lançada a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher, onde os princípios e diretrizes eram os mesmos do SUS, e o que modificou a partir daí foi que ela via a saúde da mulher numa integralidade, já inserindo ações educativas, preventivas, de diagnóstico, de tratamento e recuperação da saúde, com uma assistência obstétrica, sempre, uma das questões sempre foi e será mais importante, relacionada à assistência obstétrica, mas já também tendo uma visibilização para a saúde feminina como um todo, para as questões ginecológicas, para o climatério, para o câncer de colo do útero, para o câncer de mama, para as doenças, infecções sexualmente transmissíveis, porque nem sempre são doenças, né? E geram doenças e outras questões.
Então, já começou a mudar um pouco, porque a mulher já era vista e tinha um cuidado como um todo. Na Constituição de 88, o planejamento familiar passou a ser livre decisão do casal e era vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Ok? Então, aí sim se tornou oficial pela Constituição brasileira o uso dos métodos contraceptivos ou mesmo, de uma forma mais ampla, de tratamentos para a fecundidade, para a regulação da fecundidade. Que em 96, com a Lei do Planejamento Familiar, ele reconhece, então, vira lei mesmo, o planejamento como um direito de todos os cidadãos. Se caracteriza, então, por um conjunto de ações de regulação da fecundidade, onde ele garante direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole. Então, se quiser ter filhos ou não quiser, ou quiser aumentar, tanto pela mulher, quanto pelo homem, quanto pelo casal. Planejamento familiar é dar à família o direito de ter quantos filhos quiser, no momento que for mais conveniente, com toda a assistência necessária para que isso aconteça integralmente. Em 2004, foi lançada a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, essa é a diferença entre elas, né? Ela já é uma evolução do PAISME, ela é o PNAISME, onde as prioridades estão voltadas à saúde sexual e à saúde reprodutiva, com uma visão já mais ampliada em relação à liberdade e autonomia para o pleno exercício da sexualidade por parte das mulheres e de homens, adolescentes, jovens e todas as outras faixas etárias. Nessa época, já houve um diagnóstico situacional do Ministério da Saúde, onde foi visto que o aumento do uso dos métodos contraceptivos, ele se concentrava muito. 70% da contracepção no país era focada em métodos hormonais e laqueadura tubária. E que existia uma necessidade, então, de ampliar a informação e o acesso para que outros métodos pudessem ser incluídos e que a escolha deles fosse sempre informada. As mulheres precisavam saber o que era cada método para que essa escolha fosse uma escolha realmente consciente do que é melhor para si ou não. O aumento da laqueadura tubária entre as mulheres, ele era muito maior nas mulheres que tinham baixa escolaridade. Então, a gente já percebia que existia uma diferença no acesso a métodos modernos, outros reversíveis em relação à escolaridade, que é a laqueadura, um método irreversível. Então, havia uma dificuldade nos serviços públicos em incorporar de forma efetiva a assistência aos métodos reversíveis e não hormonais, onde o nosso querido DIU se inclui. O acesso à contracepção mais eficaz, com autonomia, para as mulheres poderem decidir qual o melhor momento e o retorno à fertilidade. Então, a reversibilidade, ela começou a ser vista como um fator bastante importante. Na qualificação da atenção à saúde sexual e reprodutiva, na política nacional, era importante que se tivesse um diagnóstico situacional da realidade local, a promoção e a prevenção de agravos, como fortalecimento da rede, os gestores precisavam ser qualificados para garantir esses direitos na atenção básica e os profissionais também eram estimulados à qualificação para que a gente pudesse garantir, né, uma assistência qualificada com respeito à autonomia e fisiologia do corpo feminino. Bom, esses dois materiais aqui são disponíveis na internet, a gente baixa a qualquer momento, faz parte da BVS, Biblioteca Virtual em Saúde, que são do Ministério da Saúde. Eles estão na bibliografia que eu estou disponibilizando no final dessa aula. E eles dizem respeito a esses direitos sexuais e reprodutivos. E no caderno de atenção básica, número 26, existem todos os métodos e uma abordagem bem mais aprofundada e detalhada sobre várias questões que envolvem a saúde sexual e reprodutiva. Convido vocês que, se não conhecem, é um material maravilhoso. Eu uso ele muito. Bom,
Em 2005, foi lançada a Política Nacional dos Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos, com ações e diretrizes voltadas à ampliação da oferta dos métodos reversíveis, atividades educativas, capacitação dos profissionais, acesso à esterilização cirúrgica voluntária, incluindo os homens à vasectomia, né, um estímulo maior, a implantação de redes integradas, principalmente quando a gente fala em mulheres que têm vivência de violência sexual. Foi composta uma rede, então, nacional em relação a isso, e ampliação dos serviços que realizam abortamento previsto em lei. O Ministério da Saúde, então, ele é comprometido com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde um desses objetivos, que ele é signatário, que se comprometeu, é reduzir a taxa de mortalidade materna para menos de 30 mortes por 100 mil nascidos vivos e assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. Vocês vão ver qual é o nosso número atual e aí vão entender o tamanho do desafio. Entre as ações estão a informação em saúde, a educação em saúde, a integração dos serviços, das estratégias, para uma melhora do planejamento reprodutivo. Bom, aqui está o número que eu acabei de mencionar, baixou muito, né? A gente vê que a razão de mortalidade materna era 143, hoje não, né? 2016, que é o dado que está disponível, foi para 64. Mas tem lugares do nosso país que essas taxas são mais altas, né? Tem lugares que é metade, mas a média nacional é alta demais. Para quem se comprometeu a baixar para 30, nós temos muito trabalho pela frente. A taxa de cesarianas no Brasil é uma vergonha mundial, né? Nós temos uma das maiores taxas de cesárea do mundo e elas se justificam muitas vezes por questões da possibilidade de se fazer uma laqueadura tubária no parto. Então, a gente sabe que em pesquisas que foram feitas internacionais, 150 países têm uma média de 18 cesarianas a cada 100 nascimentos. Enquanto que no Brasil, a gente tem uma taxa de 50% e quase 56%, sendo um dos maiores do mundo em cesárea. Então, muito trabalho aí pela frente também nesse sentido. No setor privado, é quase 90%, gente. Quando faz a média que dá nesse número. E nós queremos chegar a 3 zeros. Esse é um grande desafio. O 0 de necessidade contraceptiva não atendida. Um 0 em mortes maternas evitáveis, porque, claro, que é impossível zerar mortalidade materna, mas tem muitas que poderiam ser evitadas. E um 0 às violências ou práticas nocivas contra as mulheres e meninas no nosso país, que é muito alta. Se vocês quiserem também pesquisar esse documento, o Tolkien está aqui, é da OMS, e ele fala um pouco sobre as melhores práticas em planejamento reprodutivo. Ele é um material denso e que vê várias questões de organização de serviço, da questão da pré-concepção, a investigação da infertilidade, acesso às tecnologias e contracepção moderna, entre outros temas. Mais do que planejamento familiar, nós temos que entender que planejamento reprodutivo ele inclui cuidados no pré-parto, no parto, nos pós-partos, o acompanhamento da mulher depois disso, né, a contracepção e também tratamento de infertilidade. A taxa de fecundidade no Brasil, ela vem caindo, né? A gente sabe disso. Mas existe uma grande diferença entre os estados. A média nacional em 1940 eram 6 filhos por mulher. Em 2016, ela chegou em 1,7, com tendência a baixar mais. Mas o que incomoda nesses dados é que existe uma diferença entre a taxa de fecundidade desejada por essas mulheres e a taxa que é observada que acontece, né, na realidade. Então, nós sabemos que existe uma discrepância muito grande, por exemplo, quando a mulher não tem
não é alfabetizada, não tem anos de estudo, ela gostaria de ter menos filhos do que ela realmente tem. Então, é completamente diferente. Aqui, ó, é a taxa total e aqui é o que ela gostaria de ter. Aqui são as mulheres que têm uma escolaridade de 12 anos ou mais, onde a quantidade de filhos que elas gostariam são os que elas têm. E isso é poder, isso é acesso. Então, essas que têm menos estudo e que têm menos condições de uma série de questões, de necessidades, elas também não estão podendo exercer o seu direito reprodutivo de escolha em relação ao número de filhos por não ter acesso aos métodos e a informações e a outras questões aí. E a gente vê também que na região norte essa discrepância é grande, entre as negras existe essa discrepância grande também. Então, são questões que a gente precisa entender, né? Aqui a PNAD, de 1996 e de 2006, onde a gente vê que o uso de métodos, em geral, de 77% passou para 81%, mas a gente não tem dados em relação a métodos modernos. Em 2006, nós tínhamos 77% dos métodos eram modernos, mas a gente teve algumas outras diferenças substanciais, como o início da atividade sexual antes dos 15 anos nas meninas, que triplicou, né, de 11% passou a 33%. A partir de 96, daquele diagnóstico situacional do excesso de laqueaduras, diminuiu um pouco, né, foi para 29%, mas ainda assim, 70% dos métodos utilizados são laqueadura tubária e pílulas. E aí o que eu gostaria que vocês vissem, né, o principal motivo desse slide é que o DIU não se move de lugar. Ele era 1%, continua menos de 2%. Então, ele não tem lugar entre os métodos contraceptivos no Brasil. Aqui o token para vocês acessarem esse documento. A gente também tem a informação de que a quantidade de laqueaduras, ela fala muito sobre o índice de desenvolvimento num país. Um país que tem muitas mulheres fazendo laqueadura, ele tem pouco acesso à contracepção reversível. Então, quanto mais desenvolvido um país, menos laqueaduras e mais acesso a outros métodos reversíveis, como o DIU. Aí a gente vai começar a falar sobre os LARCs, que são os métodos reversíveis extremamente eficazes e de longa duração. O DIU é um deles. O impacto financeiro da diferença do custo para o Estado entre uma laqueadura tubária e um DIU é incomparável, né? Não tem como se traçar um paralelo, porque é milhares de vezes mais caro para o Estado quando uma mulher vai fazer uma laqueadura, até porque as consequências podem ser bastante complexas, né? Quais são os métodos mais utilizados no mundo? Laqueadura de trompas, 223 milhões, e ele é o método definitivo. Em segundo lugar no mundo está o DIU, não no Brasil, mas no mundo, sim, ele é bastante usado. As pílulas e o preservativo masculino. Quando a alta taxa de prevalência da laqueadura, ela é consequência da falta de informação e do acesso às mulheres aos métodos reversíveis, como eu já tinha comentado, né? E o arrependimento e outras consequências, como complicações cirúrgicas, como as mulheres saem de casa para fazer essa cirurgia, os filhos ficam desassistidos, uma série de questões que não entram nessa conta, né? São consequências bem complexas geradas pela realização da cirurgia. E quando a gente sabe que tem um estado no Brasil que é reflexo do que acontece, eu acho que na maioria deles, que existe uma fila de mais de 1.000 mulheres para fazer laqueadura e que os DIUs ficam estragando na prateleira porque não são inseridos, a gente tem que se perguntar, né? O que está acontecendo? Como é que pode uma coisa dessas? É inadmissível. Então, esse é um grande objetivo desse curso, é que a gente mude essa realidade. Essa fila, ela não tenha mais razão de existir, porque essas mulheres vão ter acesso ao DIU, porque nós vamos fazer a diferença. Eu me empolgo, gente, desculpa, viu? Então, entre os métodos contraceptivos distribuídos pelo Ministério da Saúde,
está o DIU, e ele se destaca por ter alta eficácia, praticidade, segurança, 10 anos de duração, talvez até 12, conforme as últimas pesquisas, reversibilidade, e é um método que não mexe com o metabolismo nem com os hormônios nas mulheres. E pode ser usado no pós-parto imediato, no pós-abortamento, onde as mulheres podem sair da maternidade já em uso deles. Os métodos estão disponíveis nas unidades básicas, mas não são acessíveis pelas mulheres. Então, isso muda muito a realidade em relação a quem tem acesso, né? 80% das mulheres mais ricas, elas têm acesso, e 20% das mulheres mais pobres não têm acesso também aos métodos. E é isso que não pode acontecer. A gente também não pode deixar de entender e de ter sensibilidade em relação às populações vulneráveis, né? Aquelas que têm mais restrição de acesso, de informações, de recursos, que não têm habilidades desenvolvidas, e que isso é uma falta da garantia do direito. Entre elas, a gente pode citar em primeiro lugar, então, a porcentagem de nascimentos em mulheres adolescentes, que no Brasil é muito alta, muito mais alta do que a média mundial, ok? E a gente sabe que a gravidez na adolescência, ela é, na grande maioria, não intencional, né? E a gente tem uma proporção de nascidos vivos hoje, por exemplo, no norte, muito maior do que na América Latina ainda, né? Então, ela é muito alta, e a gente entende que, inclusive, a quantidade de bebês que nascem de mães com menos de 14 anos é um dos fatores que mais preocupa e que motivou essa campanha que eu mostrei para vocês. Então, essa campanha fala que a taxa mundial é de 46 nascimentos para cada 1.000 adolescentes. Na América Latina, 65, e no Brasil, 68 nascimentos para cada 1.000 adolescentes mulheres. A violência sexual é outro tendão de Aquiles da gente, né? Uma realidade muito brutal e que precisa ter uma solução a curtíssimo prazo, não permanecer na impunidade e as mulheres terem mais segurança em relação às suas vidas, inclusive. A união precoce, ela, no Brasil, também chama a atenção do mundo, da ONU, de todos os organismos internacionais, Unicef, a OMS, porque existe hoje mais de 80.000 adolescentes, né, porque são entre 10 e 14 anos, que estão vivendo em situação de união consensual, estão casados, que não é compreensível que isso aconteça, né? Porque era para estar vivendo uma adolescência e outras coisas e não um casamento nessa idade. Bom, a violência de gênero e imigração, nós temos um filminho aqui, eu gostaria que vocês assistissem, fica de lição de casa para a nossa próxima aula, que mostra um pouco essa realidade das mulheres que estão migrando para o nosso país e que estão passando por situações muito difíceis e que nós, como Sistema Único de Saúde, as acolhemos, e nós temos responsabilidade sobre as pessoas que migram em relação à atenção e ao cuidado. Esse material da UNFPA é excelente, também convido vocês para que vocês assistam esse filminho, que eu gostaria de passar aqui, mas não vai dar tempo, infelizmente, porque eu queria fazer uns comentários sobre eles, mas assistam, porque ele é bem interessante, assim, e mexe um pouquinho com a gente, tá? Esse material aqui que eu estou demonstrando sobre casamento infantil, sobre violência, que apareceu no outro slide antes, ele tem vários aspectos que a gente precisa ver, né? Esse aí é o filminho. E aqui a gente sabe que no contexto da pandemia, existe um risco de que se isso continua por 12 meses, a gente vai ter o risco, olha só, gente, se os serviços tiverem uma alta interrupção, nós podemos, ao final de 12 meses, termos no mundo 15 milhões de gravidezes não planejadas. 15 milhões! É muito. Então, assim, muito trabalho pela frente. O que é indicado durante a pandemia é método de longa duração, são os LARCs, são os DIUs. É por isso que eu estou tocando nesse assunto aqui com vocês, porque se essas mulheres estivessem usando o DIU, nada estaria em risco, porque elas estariam com um método eficiente
e que continuaria assim, diferente de pílula, de injeção, de outras coisas que elas têm que ir até a unidade para buscar e elas não estão tendo acesso aos métodos durante a pandemia. Claro que em alguns lugares sim, mas muitos não, tanto que está previsto esse número. Quais são os desafios? Diminuir a gravidez não intencional, diminuir os abortamentos seguros e inseguros. Desafios de quê, né, Giane? Desafios quando a gente começa a ter como propósito aumentar o número de DIUs, de oferta de DIUs entre entre as mulheres que nós cuidamos. Então, se a gente aumenta o número na oferta de um método que é altamente eficaz e tem uma série de outras vantagens, a gente consegue mudar essa realidade. A gente diminui também as mortes maternas, porque muitas delas acontecem, inclusive, por gravidezes não intencionais. A gente também precisa trabalhar com a questão da violência sexual e de gênero. A contracepção, a gente precisa oferecer métodos mais modernos e a gente precisa aumentar, então, o número de DIUs. O número de filhos por mulher ainda não tem um acesso e uma igualdade de direitos, e é sobre isso que nós estamos falando aqui. Na aula prática, hoje, que nós vamos instalar os critérios médicos de elegibilidade. São duas publicações, mas a gente vai trabalhar com essa aqui, que vai ser o objetivo da nossa próxima aula teórica, inclusive, abordar isso. Aliás, da segunda. E a roda, vocês vão entender o que é, no token ela aparece. Entre os desafios e perspectivas está que, apesar de muitos avanços, como a gente já comentou no país nas últimas décadas, ainda são necessários esforços significativos para que a gente torne universal o acesso a direitos, informações, serviços, insumos, condições sociais para assegurar plenamente os direitos sexuais e direitos reprodutivos. Aqui são alguns momentos aí de minha participação nas ações da UNFPA. Me dá um prazer enorme participar de todas elas e eu quero agradecer a vocês. Então, a bibliografia está toda aqui no final da aula, que vai ficar disponível, mas a gente se vê daqui a pouquinho na aula prática e eu estou à disposição de vocês para a gente tirar dúvidas, para a gente conversar um pouco sobre o que vocês acharem que é um ponto importante para a gente estar abordando. Até mais!